No centro de memória da Igreja Luterana, o retrato dos pastores que passaram por ela. Além do pastor Sauerbraun, o primeiro deles, e o pastor Maia, um grande educador, quem teve grande importância nessa comunidade religiosa foi o pastor Schlupp. Veio para Nova Friburgo em 1937 para reconciliar os alemães que estavam divididos entre os que apoiavam o Partido Nazista e os que não desejavam se envolver com a política da Alemanha. O papel pastoral ali de consolo, de pregar uma esperança, ele é muito forte, ele é muito necessário. Eu creio que ele teve grande dificuldade, porque além disso, tendo em vista que ele é um funcionário do Estado, porque assim como o padre que veio com os suíços, o pastor que veio com os alemães, ele é contratado pelo Império. Ele recebe lá um auxílio para subsistir, para fazer esse trabalho. Ele ficava sem receber, né? Permitir assim. E os registros que o pastor fazia, vamos dizer assim, a princípio são registros que são documentos oficiais, porque ele precisa prestar contas para o Império. Como é que está o desenvolvimento desta colônia. Certo. Quer dizer, ele faz o papel de intermediar o diálogo entre o Império e a comunidade alemã. Então a igreja exerce um papel de espiritualidade, mas ela exerce para os olhos de quem não é desse grupo um papel de manter a coesa, uma etnia. E por isso, já desde o início, a comunidade luterana ela passa a ser vista pelos que são de fora como uma igreja de uma etnia, no caso alemã, e não como uma igreja. Assim, o que essa igreja prega, o que ela pensa. E até hoje a gente tem reflexos disso, porque quando você pergunta, igreja luterana, onde é? Não sei. A igreja dos alemães, é lá lá sabemos, lá na Avenida Galdino. Então ficou esse estigma. Isso fica claro que a igreja exerceu um papel social, político, econômico muito forte nessa história da colonização. Nesses primeiros 40 anos com o pastor Sauerbraun. Martinho Lutero era um monge agostiniano. Se as pessoas aqui de Nova Friburgo quiserem ter uma ideia, ele pertencia à mesma ordem religiosa dos agostinianos, que tem um colégio na cidade vizinha de Bom Jardim. São agostinianos. Lutero queria uma vida religiosa um pouco mais severa. Desejava que os bispos residissem nas suas dioceses. No entanto, os bispos residiam nos palácios. Mais tarde, o Concílio de Trento vai exigir que os bispos residam nas suas dioceses. Lutero também se coloca contra a venda das indulgências. O que acontece na realidade com isso? Se uma pessoa fizesse uma boa ação, participasse de um movimento de oração, fizesse algum sacrifício na sua vida pessoal, ou doasse algum dinheiro para a igreja, ele poderia receber indulgências. O que é uma indulgência? Você está perdoado de todos os seus pecados. Mas por que a indulgência surgiu? Por causa da ideia do purgatório. Antes se pensava assim, a pessoa morta ou ia para o céu ou ia para o inferno. A igreja entende então que haveria um ponto intermediário em que as pessoas da terra poderiam contribuir para que estas pessoas que estavam nessa situação intermediária, num limbo, vão para o céu. E como é que eu posso ajudar? Com oração, com obras e com óbulos, com doações. O Lutero era favorável às orações, era favorável aos sacrifícios, mas era contra o pagamento. E a isso ele chamava venda de indulgências. A Igreja Católica, sob o ponto de vista histórico e religioso, ela sempre negou a palavra venda, a comercialização. Mas na realidade a arrecadação foi imensa
Tanto assim é que uma das consequências foi a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Aí depois veio o pastor Maia, né, que também teve um papel muito importante político, né, porque inclusive ele exerceu funções na Câmara Municipal. Né? Como é que foi essa gestão dele? Pastor Maier, ele é egresso de Zurique, parece, onde ele fez curso de teologia. Ao meu ver, ele tem uma influência muito forte calvinista, porque na Suíça quem trabalhou muito forte a questão da reforma da igreja no século XVI foi Calvino, que tem umas ideias um pouco diferentes de Lutero. Isso nós podemos ver um pouco quando se olha para a igreja luterana e para a igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana, vamos dizer, são os herdeiros atuais, um pouco modificados, mas são os herdeiros atuais do Calvino. E é possível então que ele tenha essas ideias reformatórias um pouco diferentes. Ele veio da Europa para Petrópolis, e ele veio para cá, parece que para ministrar umas aulas de alemão, que nesse período já tinha a cidade um pouco mais organizada, já tinha algumas instituições, seminários, internatos. Parece que teve um colégio também. Ele mesmo não, ele dava aula num colégio. E aí ele é uma pessoa também que ele é mais assim, a cidade já, entendeu? Por mais que aqui não tinha ainda indústrias como vai ter num próximo período, o Maier, então, ele é um período um pouco diferente. Por quê? Porque nos 40 anos que ele atuou, os imigrantes alemães que vieram, que houve um crescimento de natalidade entre eles, mas não tanto, não vieram mais outros imigrantes, né? Eles então sofreram um processo de dispersão. Então, Bom Jardim, São José do Ribeirão, Amparo, Sumidouro, não sei para onde, que eles todos foram se dispersando. Inclusive a família Hertal no Bom Jardim como uma das famílias mais prósperas e importantes. Então, né? Foram se dispersando e assumindo a língua portuguesa. Aculturando-se. Se aculturando. E as pessoas, vamos dizer, pessoas ainda da primeira geração, mas os filhos daquela primeira geração que vieram pequenos ou que nasceram aqui, muitos deles disseram: nós não queremos permanecer aqui nessa agricultura de subsistência, que era onde é que eles receberam os primeiros lotes. Nós queremos crescer economicamente, porque nós viemos para cá, porque saímos de uma situação de miséria da Europa, pós-guerra, napoleônica, tudo aquilo, e que agora nós estamos aqui pior do que lá, ou mesma coisa. Então algumas pessoas começaram a empreender, e para empreender aconteceu um processo que eles se aculturaram da forma como já se fazia a economia aqui. Então, nesse sentido, eles não trouxeram, na verdade, novidades, como muitas vezes se conta, os europeus vieram, trouxeram novidades, etc. Tal. Mas por que Lutero teve toda essa força dentro da Alemanha? Os alemães queriam se livrar de quem estava mandando lá. E, de fato, quem mandava era o Carlos V. Carlos V da Espanha e primeiro do Sacro Império Romano Germânico. Era a maior força civil e militar que apoiava Roma. E Lutero, um alemão. Quando Lutero escreve um livro sobre a nobreza cristã da nação alemã, ele ganha o apoio alemão. Afinal de contas, temos alguém que nos defenda como reino. E o que mais defende Lutero vai ser o príncipe da Saxônia, o Frederico da Saxônia, conhecido como o Stadtholder da Holanda, ou seja, o manda-chuva, a pessoa que tem a maior autoridade sobre as províncias holandesas. E ele era da Saxônia. E ele também era eleitor do Papa. Então, quando Lutero apresenta
as 95 teses, na porta da igreja e do castelo de Wittenberg, ele chama a atenção de Frederico. E quando Lutero está para ser preso pelas forças policiais de Carlos V, a pedido do Papa, Frederico da Saxônia manda um destacamento, sequestra o Lutero e o leva para o reino da Saxônia e o deixa no castelo de Wartburgo, não como preso, mas como protegido. Aí ele escreve este livro que eu citei sobre a nobreza cristã da nação alemã, traduz a Bíblia para o alemão. Então as pessoas estavam na Alemanha com um livro traduzido, não precisavam de um tradutor, não precisavam assistir a um sermão. E Lutero, dentro de um dos seus princípios, admitia que por inspiração do Espírito Santo, esta pessoa poderia ler, interpretar e, portanto, a interpretação não seria somente aquela vinda de Roma, mas que o Espírito Santo poderia inspirar qualquer pessoa. Isso fere a doutrina católica. Então, Lutero, aí protegido por Frederico da Saxônia, que era um eleitor do Papa, passa a ter um status que ninguém mais poderia mexer com ele. Poderia causar uma grande guerra dentro desta Europa que só entendia um reino com um rei, uma única língua e uma única religião.